assim, minha história começou realmente com uma questão de saúde. Eu fui vítima de um pequeno erro médico. Houve uma interação entre os medicamentos que eu estava tomando. E, basicamente, com 20 anos, eu dei entrada no hospital com sintomas de infarto. Então, assim, isso mexeu com a minha cabeça. Eu fiquei meio fora da casinha e eu comecei a ter crise de pânico. Eu tinha uma síndrome do pânico realmente muito difícil. Depois desse problema, eu levei muito tempo para conseguir me mexer direito sozinha, então a minha família voltou a ter um bebê de 20 anos dentro de casa. E eu tinha que me manter ocupada. Por ordem médica, eu tinha que me manter ocupada. Então eu fiz curso de costura, tricô, crochê, culinária, confeitaria. Eu me mantinha o tempo todo ocupada. E o meu marido, que na época era namorado, chegava de noite do trabalho e ficava olhando a ação para ele fazer swing trade. E eu comecei a achar interessante, eu ficava sentada do lado dele assistindo, e eu ficava vendo tudo que ele estava fazendo. E um dia ele falou para mim, se isso é interessante para você, a gente vai arranjar um curso para você e você vai aprender, porque assim é a sua próxima ocupação, é isso que você vai ficar ocupada agora. E eu comecei a aprender. E na época eu fiz o curso do TNT, do Portal do Trade, e que era a Martim ensinando. E assim, logo as primeiras aulas que você tem são as aulas da questão psicológica. Então, eu assistia todas as aulas, assim, que, tipo, eu engolia aquelas aulas. E eu lia todos os livros, assistia todos os materiais complementares. E eu comecei a perceber que todas aquelas coisas não eram só para o trade, elas entravam realmente para a vida. Então, toda a questão de controlar a fúria de mercado, eu comecei a aprender a controlar em casa. A ansiedade na frente do computador, todas as dicas e técnicas que eles passavam para ajudar a controlar a ansiedade, eu fui acrescentando no meu dia a dia. E com o passar do tempo, eu fui diminuindo as minhas crises de pânico, eu fui começando a ficar sozinha. Gente, sério, eu era o tipo de pessoa assim que eu não dormia sozinha. Para dormir tinha que ter alguém na cama segurando a minha mão. Senão eu passava as noites acordadas. E eu comecei a usar todas aquelas técnicas que eu aprendia para dormir. E eu voltei a dormir. E daí, conforme o tempo foi passando, eu fui acertando, me ajustando, e conforme os meus trades foram melhorando, a vida foi melhorando. E hoje em dia, assim, eu cheguei no meu neurologista e eu comentei com ele, ele falou assim, não para. Não interessa se essa é a profissão que você quer para a vida, mas não pare de estudar isso, nunca. Você vai continuar estudando isso porque você vai continuar mantendo seu psicológico dessa forma. E acabou que, no fim das contas, eu cheguei até a fazer o curso com a Martinha lá em São Paulo, viajei sozinha, e que para mim era uma vitória gigantesca, gente, fazer esse tipo de coisa. E o trade realmente, para mim, assim, virou a solução de vida. Até em relacionamento com as pessoas, gente, sabe? Tudo.